Eu vou uma de improviso aqui, que é assim, normalmente o nutricionista, ele está muito ligado, as pessoas quando pensam no nutricionista, pensam em perder, geralmente, acho que é a maior parte dos casos, ou ganhar peso. Sim. Mas existe alguma outra situação em que é recomendável procurar o nutricionista? Ai, tem muitas, né? Hoje o nutricionista, a gente encaixa ele como algo essencial, né? Todos deveriam visitar pelo menos uma vez na vida para entender como é que é a questão das vitaminas, dos nutrientes, né? As questões das falhas nutricionais, como é que os hábitos alimentares estão influenciando, porque o que a gente come vai afetar diretamente a nossa saúde, né? Lá Não no é só uma questão de futuro. peso, né? Exatamente. E aí as pessoas acabam associando a um sofrimento, né? Por que você vai na nutricionista? Você nem precisa emagrecer, né? Tem muito isso. E não é isso, né? O nutricionista, ele vai te direcionar para um caminho saudável e aí fazer uma investigação. Tem muita coisa que a gente sabe, a gente pode fazer sozinho, né? Tem muita informação hoje, né? As redes sociais, você consegue entender o que é comer direito. Todo mundo entende o que é montar um prato saudável, né? O que tem que ter mais comida de verdade, né? Mas e aí, às vezes, a gente tem algumas situações onde a alimentação ela pode influenciar muito em relação à melhora de doenças, né? Então, até mesmo situações como enxaqueca. Essa semana atendi uma pacientinha que falou, nossa, Gi, a minha vida mudou, eu nunca mais tive uma enxaqueca depois que eu mudei minha alimentação. Né? E isso eu não acreditava que podia ser possível. Eu nunca tinha associado as minhas enxaquecas. Ela não é a causa principal, mas pode ser sim 90%. Né, relacionada com a alimentação? Exatamente. Então, eu vejo que enxaqueca, inclusive, é um problema muito presente e tem a sensação que mais presente em mulheres, inclusive. Pelo menos no trabalho, assim, eu observo muito isso. O que seria um conselho alimentar para tentar aliviar essa situação? Sim, a gente precisa primeiro pensar que a enxaqueca, né, ela é multifatorial. Mas quando a gente está com uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, açúcar, farinha, glúten, ela vai piorar o quadro. Então, a gente já tem hoje muitos estudos, evidências mostrando, e eu vejo isso no consultório, que quando você reduz, né, o contato com esses alimentos, não precisa retirar nada, né? A gente não precisa ser radical, mas minimiza, você consegue ter uma melhora de qualidade de vida e uma redução bastante interessante. Acaba não sendo um preço alto a se pagar, né? Porque a enxaqueca ela é muito... É terrível, a né? qualidade de vida fica... Não, justamente. Então, eu vou ter que abrir mão de alguns alimentos aqui, mas eu vou me livrar da enxaqueca? Meu Deus, o ganho é gigantesco. Né? A gente paga o preço quando o benefício é interessante, né? Então, exatamente. Para algumas pessoas a enxaqueca é destrutiva, né? Às vezes afasta do trabalho, enfim. Não, é demais, né? Muito dolorosas mesmo. Exatamente, afeta demais, né? Você não consegue se concentrar, é um dia perdido muitas vezes, né? Sim. Não, justamente. Dentro dessa pergunta, Érico, antes da gente seguir, acho que dá pra gente até voltar um pouquinho. A Gi falou alguma coisa em redes sociais e eu tenho uma curiosidade porque, além da competência dela, ela ganhou notoriedade aqui na região, se expressando através das redes sociais, mostrando o teu trabalho através das redes sociais. Como começou isso? Foi difícil? Porque também é uma exposição diferente, né? Que você precisa se arriscar. E como é que você criou coragem? Enfim, foi fácil? Foi difícil? Foi Se bem no que ela início... tem um passado de cantora, né? Ela tá acostumada com os palcos da vida. Não tinha, assim, muita dificuldade, né? Foi no início, quando começou essa coisa do Instagram e tudo mais, e a gente começa a perceber a influência que isso tem, né? Mas o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que eu precisava atingir mais pessoas. E conforme eu fui aumentando o meu conhecimento, e a gente está sempre em evolução, entendendo algumas coisas dentro da nutrição que eu acreditava como verdade, eu entendi que não eram, desde que eu me formei, eu pensei, eu preciso mostrar isso para as pessoas, né? Um caminho. Transmitir conhecimento. Isso. Né? E aí por mais medo que eu tivesse
desconforto, eu tentei vencer isso. E aí agora fica uma coisa mais natural. Hoje tá mais fácil. No início gravava umas 50 mil vezes, né? Pra sair aquela agora porcaria. Certo de primeira. Eu não saía direito. Mas aí eu falava, vai assim mesmo. Porque eu pensava, isso é muito interessante. Eu queria transmitir. Tanto que eu até não coloquei, né? Ali, essa questão do curso, que tem o curso G21, né? Que agora é o curso que eu idealizei para trazer essa questão da... Né, a gente já está indo para o segundo, que é o avançado, e para trazer essa questão do que é comer direito, trazer a comida de verdade para dentro da casa. Por que a gente tem tanta dificuldade de emagrecer, né? Entender a própria linha do tempo no processo de emagrecimento, como moldar, né? Tudo isso. E aí eu queria transmitir conhecimento para mais pessoas do que só dentro do consultório. Eu acho que foi isso que me motivou a entrar nesse... E aí deu super certo, eu acho que agora legal. Foi. E a região aqui, eu imagino que seja muito desafiadora, né, Gi? Porque, assim... aqui é muito massa, é muito farinha, né? É muito... Como que é para as pessoas, assim, quando tu chega e traz isso de que, olha, tu vai ter que fazer uma reorganização em que essa comida que tá aí na tua família há tanto tempo vai ter que ficar um pouquinho mais de lado. É, isso mesmo, é a nossa cultura, né? Eu mesma que sou italiana, criada na bolacha pintada, grosso de pão caseiro, o tempo todo. Sopa de aioli, macarrão, né? Então, sou da época que as minhas tias se reuniam para fazer aquela mesa de carboidratos, né? Tinha de tudo ali para distribuir, era potes e potes. E era muito gostoso, eu falo que isso faz parte até do nosso comer afetivo. Mas quando a gente traz essa questão de como melhorar a nossa alimentação e dentro de um contexto de uma região onde nós temos uma inserção muito grande de farinha e açúcar, né? Isso. A gente tem que ir com muita calma, né? Transmitindo essa mensagem. E aí tem duas situações, né? Tem a situação onde uma pessoa me procura para tratar uma doença crônica não transmissível, então, que tem relação com a alimentação, que são muitas, né? As doenças metabólicas, então nós temos aí a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, a esteatose hepática, tudo isso tem relação com a alimentação, e aí vai abrindo portas para outras, né? Hipertensão arterial e tudo mais. E quando uma pessoa chega, né, com triglicerídeo muito alto, falando, olha, o médico pediu para eu procurar uma nutricionista e eu não sei por onde começar. A gente precisa entender, né, o quanto essa pessoa come e o que a gente vai começar a fazer, porque é um desafio mesmo. E a nossa mente tem esse apego emocional, afetivo com a comida. A comida não é só o ingrediente farinha que está ali, né? É o prazer de você comer um alimento. Então, eu tento trazer. Por isso que, quando eu fui buscar essa especialização em neurociências e comportamento, eu queria muito conseguir entender a cabeça, né, no sentido do meu paciente, para realmente aquilo se manter. Porque o mais desafiador hoje, para um profissional e para o paciente, é você fazer a manutenção daquilo que você conquistou. Porque a pessoa, quando ela vem com problema de saúde, ela tá muito focada em melhorar aquilo, porque aquilo tá causando um desconforto. Mas depois que ela melhora, principalmente uma doença metabólica, como, né? Vamos pensar um diabetes tipo 2, né? Que é muito comum hoje. Mais de 60% da população é sobrepeso, né? 30% da população, aí a gente tem já um estágio no Brasil de obesidade já confirmada, acima de 18 anos. Então, é muita gente, né? E aí, quando a gente pensa, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou manter? As pessoas, elas entendem que elas não estão bem, mas depois, quando a doença entra em remissão, elas começam a resgatar os velhos hábitos. Por quê? Porque a oferta é muito grande, né? Você veja que em um ambiente onde você tem farinha e açúcar o tempo todo, a tendência é você comer aquilo com mais frequência. Se você chega aqui, já tem uma cuca, né? Exatamente. Mas aí tem o salame, a gente pode escolher, né? É verdade. Né? Inclusive, a gente pode abrir um parênteses pra Gi explicar pra gente, né? Porque até a gente tinha essa ideia de que o nutricionista não... que ele desrecomenda o salame. O salame, né? Sim, tinha essa ideia. Sim. É que teve um período, né, no mundo em que existia um colapso, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, de doenças relacionadas, doenças cardiovasculares, onde os cientistas começaram a entender o porquê as pessoas estavam morrendo tanto de doenças do coração, né? E
E aí isso começou a desencadear algumas hipóteses de que a gordura estaria relacionada a essas situações. E infelizmente, quando a gente olha a história, a gente olha para trás, tiveram algumas situações de estudos e tudo mais que levaram a um caminho errado de se achar que a gordura da comida, do alimento, faz mal. Então, algumas diretrizes acabaram, né, por remover toda a gordura dos alimentos, e depois isso já foi comprovado, mas já a bagunça já estava feita. As diretrizes já estavam prontas, lá na época da pirâmide alimentar, e aí a gente acabou tirando toda a gordura da comida, né? Então, foi nessa época que isso se disseminou. Mas foi comprovado que não era bem assim, né? Que o que causava realmente o problema era o excesso de outras coisas, principalmente farinha, açúcar. E aí, o que quando a gente retira uma coisa da dieta, a gente começa a retirar a gordura, que normalmente vem junto com proteínas, automaticamente a diretriz pedia para você comer mais outra coisa que te desse energia. Então, a população acabou consumindo mais farinha e açúcar, né? E hoje a gente entende, por isso que eu me especializei na low carb, que é uma estratégia que eu gosto muito, né? Que as pessoas têm um pouco de medo, parece assustador, mas não é para ser. Que é uma estratégia onde você reduz os carboidratos, não retira. E aí a gente entende que comer comida de verdade, né, é à vontade. E eu costumo falar para os meus pacientes, quando eu conto para você o que você pode comer à vontade, você vai rir, porque é muito simples, né? Você pode comer planta, bicho e gordura boa à vontade. E salame é bicho, né? Tá ali. E aí, né, eu brinco, aqui na nossa região, o que a gente pode fazer? Um lanchinho lá, um torresmo, né? Um salaminho, né? Então, ovo, tem muita coisa legal. O ovo sempre teve essa história, né? Acho que por muito tempo ele era vilão. Sim. Elemento polêmico, Ele tá sempre ali, né? Ovo e café? Sim. Sempre mas o ovo é na disputa. sensacional, né? Mas nesse momento o ovo tá em alta. Está super em alta, né? Acredito que se ele não esteve, foi por alguma informação, né? Controversa. Porque ele realmente é um alimento da natureza, é muito bom, né? Sim. Geneticamente falando, o nosso corpo, ele espera esse tipo de alimento, né? O que mudou, eu costumo brincar, foi aqui fora. Os nossos genes, eles ainda esperam que a gente tenha uma alimentação da mesma forma que o homem lá das cavernas tinha. Olha só. Né? Porque é isso que as nossas células entendem como saudável, né? Então, o que se comia mais, né? Se corria, se caçava o dia inteiro, né? Quando conseguia comer, comia. Não era sempre. E o nosso mecanismo de defesa do ser humano é armazenar. Por isso que as pessoas engordam tanto. E aí, como não tinha energia disponível como tem agora, o tempo todo, agora tem, né? O corpo, ele reservava para usar em momentos de escassez. Né? Então, e aí foi acontecendo a seleção natural e tudo mais. E os que conseguiam armazenar, estocar para usar depois foram, né? Foram ficando. E agora o que acontece? Os nossos genes ainda querem reservar. Sim. Né? Eles funcionam da mesma forma. Isso, e a gente fornece, né? A glicose era algo, não tinha pão, né? Não tinha farinha. A glicose é um combustível muito fácil. Então, se o corpo tem oportunidade, ele está armazenando. Então, eu sempre falo, não é pra gente ser contra o carboidrato. Ele é um alimento que está presente, né? Na nossa vida, o pão, a farinha. Mas o nosso corpo, geneticamente falando, né? O nosso organismo, ele vai entender isso de uma forma errada. E se a gente consome com, né, muita frequência, a tendência é armazenar. Até porque a gente não tem um gasto energético como a gente tinha. Por mais que a gente faça uma atividade física, não se compara, né? É o que o nosso corpo espera. E a oferta é muito grande. Uma coisa que me chama a atenção é o mecanismo das farmácias hoje. Sim. Porque tu entra para comprar uma medicação e quando tu tá saindo, tu é bombardeado, né? Tu tem ali tudo que é tipo de chocolate, bala, doce, picolé, tá tudo ali, né? Verdade. E como essas coisas, elas nos chamam, né? Porque eu acredito que o sabor, as cores, tudo mexe com esse campo emocional que é... Mas eu podia pegar um picolézinho, né? É impressionante. E a nossa mente, né? Ela não... o nosso paladar, ele não tá preparado para isso, né? Pro açúcar, se a gente for parar para pensar. Então, é muito gostoso, né? Então, é complicado. A gente acaba descontando ali, muitas vezes, aquele momento de angústia, de tristeza, naquele chocolatinho, né? E o aspecto emocional, ele é forte demais, assim, porque eu me recordo de quando meu avô chegava do trabalho
ele sempre chegava com os bolsos cheios de Sete Belo, né? Sim. Que é a minha bala preferida até hoje. Sim. Então, assim, É é impressionante uma porque bala se eu tô... afetiva. É uma bala afetiva. Digamos, eu tô na rodoviária ali, assim, esperando, daqui a pouco eu olho e tem Sete Belo, é incontrolável, eu vou pegar uma Sete Belo. Exatamente. E é muito legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque não é errado você gostar de uma Sete Belo, né? O que não pode é ter Sete Belo o tempo todo em casa, né? Sim. Porque isso, realmente, hoje a gente já sabe, isso já está comprovado, que o que molda o nosso comportamento é o nosso ambiente, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito com os pacientes, né? Organiza teu ambiente para você não ter acesso àquilo que te faz perder o controle o tempo todo. Se E tiver ter fácil, em vista, exatamente, né? você consome. Porque até, por exemplo, a gente que tem filhos, né? A gente se preocupa muito com isso. As pessoas me perguntam, mas a tua filha come doce? Né? Como é que é? Eu também como doce, né? Como chocolate, como... Mas a gente não tem o tempo todo. Por quê? Porque é muito mais fácil se eu chego em casa no final de dia que eu não tô bem, eu pegar alguma coisa que tá dentro do pacotinho, né? Ou ir lá descascar uma fruta, né? Pegar fazer um queijinho com salame. A gente, às vezes, vai no mais fácil. O cérebro vai querer o quê? Você abre o armário mais gostoso, Claro, né? exatamente. Agora, você abre lá a geladeira, tem coisas saudáveis, você vai comer o que tem de saudável. E aí fica essa coisa de você trazer para você esse equilíbrio. Eu costumo comparar outras coisas da nossa vida, né? A gente gosta de viajar, mas ninguém viaja o tempo todo, pelo menos seres humanos normais. Não. Eu me programo para viajar. Alguém tem que trabalhar, né? nessa casa. Exatamente, né? Não é? E aí a gente pensa, poxa vida, se é muito legal, é muito gostoso, mas a gente se programa, tanto financeiramente como, né, de tempo. E isso faz sentido, porque você dá mais valor. E quando você come aquele alimento hiperpalatável, né, que tem muito açúcar, farinha, mesmo sabendo que não faz bem para você todo santo dia em maiores quantidades, você não está sendo responsável com você. Né? E tem alguma questão ali, né? Se tem um transbordamento é porque talvez tenha algo a mais ali a ser entendido. Mas tu tocou num ponto muito legal que eu acabo vendo muito na internet, é que assim, quando você tem uma profissão que ela é muito pautada por algo, e acho que a nutrição está muito por aí, quando tu foge um pouco desse script, que é, por exemplo, eu fui comer um hambúrguer, né? Sim. Condenada. Não, eu acho muito interessante porque a postagem na internet, ela já entra se desculpando, assim, né? Hoje... Né? Aí tu explica por que tu tá comendo um hambúrguer. Parece que tu tem que se defender, né? Exatamente. Aí tu pega, por exemplo, o personal trainer, né? Ele resolveu passar o final de semana deitado vendo série, assim. Né? Também ele posta se explicando. Parece que a gente precisa se explicar dessas coisas que são naturais. Mas eu acho que existe uma cobrança, inclusive, no caso da nutricionista, né? Se ela for vista comendo um hambúrguer, alguém vai cochichar assim, olha, que absurdo, ela fala né? pra gente fazer isso, Onde mas tá comendo hambúrguer. Não, a pessoa não faz, né? Sim, o que ela... e como é importante naturalizar isso, que sim, tu pode de vez em quando. O problema é todos os dias, né? Eu costumo brincar, né, com os meus pacientes. Eu falo, eu nunca deixei de comer o grostoli que a minha avó faz, aquele cheio de açúcar, que é frito. Porque isso é igual a bala pra você. É uma comida afetiva, é muito importante, né? Então, quando você perde o teu livre-arbítrio em relação à alimentação, você não tá... aí sim você está em uma dieta, né? Você se sente aprisionado. A ideia de uma dieta é mudar o estilo de vida, mas ser livre para definir quando você vai comer com responsabilidade. E sempre tem aquelas pessoas, né, que eu costumo falar que são os pontos fora da curva, que não engordam, que têm uma saúde legal, que podem comer mais, né? A gente, né, tem alguém... Eu ia brincar. A gente tinha uma piada, né, que eu ia me sentir meio deslocado hoje, né? Tudo bem. Mas não, sabe que eu falo que não Engordar nunca foi o meu problema. São pessoas abençoadas, né? E não é... De cada 10 você vai encontrar um espécime. Não, e aqui tá, eu acho que até os 30 e poucos, tranquilo, mas depois que eu virei essa chave aí da idade, assim... O metabolismo influencia muito. Mas mesmo assim, mesmo o magro tem que se cuidar. Eu não engordo. Em compensação, eu tenho colesterol alto. Eu tenho que cuidar, né? Exatamente. Não é, a magreza não é um sinônimo de saúde total também, né? Exatamente. Tem eu cuidado tenho pessoas muito tomados. magras com o perfil lipídico totalmente alterado, né? E pior, Gi, eu adoro uma carninha gorda. Mas tu sabe que... Não, ela acabou de dizer que é bom. Exatamente. Tu sabe não que... Não pra ter glicerídeos, talvez. Muita carne branca, Não, granito. triglicerídeo, agora já que vocês entraram nesse assunto,
realmente o carboidrato, tá? Tudo Olha que só. é digerido em glicose vai afetar você, principalmente se vier de produtos ultraprocessados. Então, você não precisa ter medo da carne, nem do salame. Você tem que cuidar mais com a cuca, com a bolacha. Eu tenho uma experiência muito legal com pessoas que vêm me procurar do triglicerídeo. Olha que bom a gente tocou nesse assunto, né? Quem sabe, né, te ajude de alguma forma. Presta atenção aí, Guri. Tô anotando. De conseguir reduzir muito os triglicerídeos em 30 dias, sem medicação. Pô, né? que legal. Exatamente. Só reduzindo o consumo de carboidratos, tá? E aí a gente, no início, quando o quadro é muito intenso, porque eu falo que você tem que observar onde você tá e onde você precisa chegar, né? Então, quando o quadro é muito complexo, a gente cuida com carboidratos, né? Mais, até os mais saudáveis. Até mesmo as frutas, tá? As mais doces, porque são digeridas em glicose. Eu costumo falar que uma banana é uma banana e aqui, mas do pescoço para baixo ela é glicose. Né? E o corpo, ele usa essa glicose, se você já está saturado aí, nesse sentido do triglicerídeo, para fazer essa transformação. Então, no início, de acordo com a tua história, às vezes a gente tem que fazer uma redução um pouquinho mais impactante para isso ter um resultado. Para depois Onde você... entram até as frutas, né? Isso, e aí, exatamente. Não que nunca mais vai comer frutas. Mas aí você come carne à vontade, come, né, a tua gordura. Claro que não é para virar a lata de banha, né? Também mas não, né? é para passar à vontade, né? Tem, infelizmente, sabe, Luciano, existe essa orientação errada ainda. Eu vejo, infelizmente, por parte dos profissionais ainda, essa orientação errada em relação à alimentação do triglicerídeo. A pessoa volta, o triglicerídeo dela não baixa. Ela não tá comendo carne, mas ela continua comendo o que não é para comer. Isso para a saúde, claro, né, que o triglicerídeo é uma porta que vai se abrir para outras coisas, né? Então, aí é bom você fechar essa porta. Mas você consegue reverter esse quadro aí, com certeza, só com a sua alimentação. Olha só.